Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui no BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, e o Flash News está no ar para a gente poder comentar sobre tudo do mercado financeiro na tarde de hoje, né? Esse mercado que já está entrando aí nesse climinha do feriado de Tiradentes que está chegando aí, Páscoa também, né? Essa liquidez mais baixa, mas mesmo assim o Ibovespa caminhando para fechar no azul hoje, né, com uma alta aí, batendo os 129 mil pontos, 129.450 pontos. Ele chegou inclusive a renovar máxima no índice futuro, mas neste momento no Ibovespa batendo aí 129.450 pontos. Os destaques positivos do dia estão por conta das ações da Uzi Minas, Sabesp, Alpargatas, que puxaram o índice para cima. Já do lado negativo, a Vale acabou pesando um pouco, com os papéis caindo depois da queda do preço no minério de ferro lá na China. No câmbio, o dólar deu uma esticada de 1% e fecha perto dos R$ 5,48. E isso veio tanto por conta do cenário externo, com o dólar ganhando força lá fora, quanto também por preocupações internas, né, especialmente com a situação fiscal aqui do Brasil, que continua no radar dos investidores. Lá fora, o destaque fica com o Banco Central Europeu, que decidiu cortar os juros de 2,5% para 2,25%, numa tentativa de tentar dar um gás na economia da zona do euro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os investidores estão de olho aí nos dados econômicos e também em falas de membros do Fed, né? O Federal Reserve, lá, o Banco Central norte-americano. Ontem teve fala do Jerome Powell, né, presidente do Banco Central norte-americano, e que falou que o impacto das tarifas seria maior do que o esperado aí nos cálculos. E nas commodities, o petróleo sobe um pouco, com o mercado reagindo positivamente a conversas entre China e Estados Unidos sobre tarifas. Já o minério de ferro teve aí uma leve alta durante a sessão, mas nada muito expressiva. A expectativa agora é que o mercado seja um pouco mais cauteloso, principalmente com o feriadão batendo aí na porta. Bom, deixa eu chamar aqui meu amigo, que é aniversariante hoje do dia, inclusive, Ângelo Beritardo, gestor da REC Capital, que está conosco aqui, toda quinta-feira, inclusive, aqui no nosso Flash News. Ângelo, parabéns, muitos anos de vida e seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Muito boa tarde, muito obrigado, Rafael. Bom, 31 anos hoje, né? Espero que muitos anos ainda de vida, muito sucesso, se Deus quiser. Muito obrigado e tudo em bom para todos nós. Se Deus quiser. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos falar um pouco sobre esse mercado aí, né? Hoje é o último dia de sessão aí do mercado, né? Antes do feriadão de sexta até segunda, graças a Deus, inclusive. Isso é uma coisa que eu gosto na vida, é feriado. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. São férias fora de época. Compartilhando o mesmo gosto. Exatamente. Mas me fala um pouco, o que você tem achado desse mercado hoje? O que você traz de destaque para a gente começar nosso programa? Bom, hoje o mercado realmente, né, ele tá com uma menor liquidez, né, comum em feriados. Mesmo assim, a gente tem visto alguns papéis hoje tendo um volume muito grotesco, né, de negociação, descolado de outros papéis. Então, hoje pela manhã, a gente recebeu algumas novas atualizações de recomendações de compra por parte do JP Morgan, especialmente. Então, hoje ele levantou uma recomendação bem alta, né, para ações como a Anima e a YDUQ, né, ambas no setor de educação. Lembro que na semana passada a gente já havia comentado sobre a Anima, né, a gente já veio conversando sobre a companhia ao longo dessas últimas semanas. Né. Hoje a companhia está aqui valorizando 18,5% hoje, acho que é uma das maiores altas na Bolsa hoje. Grande parte porque a Anima trouxe resultados excelentes ao longo dos últimos anos, né. Lembrando, ela saiu de uma alavancagem de 8,3 vezes EBITDA, né, para uma alavancagem hoje de 2,8 vezes, né, e gerando um volume de fluxo de caixa livre ali próximo na casa dos 800 milhões, e até semana passada a ação valia na Bolsa 800 milhões, né. Então a gente está trabalhando ali com 100% de yield de caixa livre, é algo que não acontece em qualquer papel na Bolsa, né. Então a gente está vendo agora as ações valorizando de forma bem extensa. Do lado das commodities, né, que foi o grande foco, né, dos investidores agora com essas tarifas, né, no caso, foco de venda. A gente viu, né, diversas commodities apanhando muito, né, especialmente minério de ferro, petróleo, papel celulose, grãos. Hoje o petróleo está subindo, Petrobras também, né, devolvendo as perdas, né, nas últimas sessões.
Então, ela vem empurrando ali o Ibovespa para cima, segurando. E também vemos ações de empresas alavancadas, né, dando uma boa valorização por conta de uma atualização do Bradesco, que saiu recentemente, em relação à projeção para a Selic, né? Ele reduziu todas as projeções de Selic até para o fechamento de 2025, fechamento de 26, acompanhados de uma menor também projeção para a inflação. Então, é comum que agora a gente veja, né, essas ações que sofreram muito quando o juros se esticou, né, ali no final de 2024, começo desse ano. Então, eu estou com um olhar bem otimista para esses papéis, especialmente Vamos, né, a Simpar, a Movida já avançaram bastante, né, ao longo desses últimos dias. As ações da Vamos ainda está parada, né, então, pensando em um potencial ali bem extenso de valorização, a gente acredita bastante nas ações da Vamos, né, também entregando resultados bem sólidos. E não só a Vamos, mas também a JSL Simões, né, ambas as empresas fazem parte ali da holding Simpar, né. A JSL, dentro do grupo da holding, foi a empresa que mais sofreu ao longo da pandemia, né. Lembrando que a receita da JSL foi muito impactada, né, quando entramos no cenário de quarentena, vimos a dívida da JSL subindo de forma substancial, queda de margens. Então, e agora o cenário está se revertendo, né, para a companhia. Então, a gente está direcionando ali uns olhares muito mais otimistas, tanto para Vamos quanto para a JSL Simões agora, quando a gente fala ali dentro da holding Simpar. Perfeito, perfeito. E aí, por exemplo, dentro dessas ações, Ângelo, eu sei que você está muito de olho também em Ânima aí, né? Ânima estava subindo, eu estava puxando aqui. Ânima está subindo hoje 16%, né? Você gosta da ação, né? Você gosta de Anim 3, né? Você gosta de educação? Eu gosto bastante do setor. O setor agora, ele vai vivenciar bons momentos, né? Então, investimentos rentáveis ali com a ampliação de vagas de medicina, o ciclo de desalavancagem dessas companhias, né? Elas passaram por um ciclo de crescimento extenso, né? E agora, depois do crescimento, a empresa ela precisa se organizar, ela precisa gastar mais recursos para juntar, né, os ativos adquiridos, melhorar, ver o que ela pode descartar ali de despesas, do que ela não vai precisar. E aí sim a companhia começa a incorporar os ganhos de escala, né, advindos do crescimento iniciados lá na pandemia. E agora o momento chegou, né, para o setor de educação, chegou para o setor de aluguel de veículos, aluguel de caminhões, transporte de cargas. Chegou também esse momento para as farmácias, né, a gente discutiu bastante na semana passada alguns setores que devem vivenciar agora ventos positivos, né, nos resultados, na geração de caixa, na desalavancagem, e é isso que o investidor gosta. O investidor quer fluxo de caixa livre para o acionista, né, livre de todas as despesas financeiras, livre de custos, eventuais CAPEX, né, que a empresa tenha que fazer para expandir os ativos, ou até o CAPEX de manutenção, né. Então, a gente tem que estar sempre olhando a vida útil dos ativos da companhia, quando que ela vai ter que desovar ali caixa, né, gastar muito recurso para a reposição de ativos. Então, considerando tudo isso, esses setores agora vão vivenciar bons momentos. Concessão de rodovias também, né, lembrando que a Simpar agora ela ganhou, né, um leilão onde ela teve que desembolsar 2,4 bilhões de reais lá no Mato Grosso. A Eco Rodovias entrando na mesma linha, né, também dentro do setor de concessão de rodovias. Então, agora sim a gente vai vivenciar o quê? Um crescimento no ROIC, um crescimento na geração de valor dessas empresas, e aí sim é o momento de entrar. Lembrando assim, quando a empresa está crescendo muito, gastando muito recurso para crescer, a novela é linda, né? A empresa vai ficar gigantesca no futuro, mas o caminho que ela vai percorrer para isso pode ser muito desafiador, né? Vai se endividar, eventualmente vai fazer um follow-on para emitir ações, vai ter que diluir acionista, vai ter que converter dívida em ação para respeitar os covenants da dívida. Então, todo esse cenário nebuloso das empresas com perfil de crescimento passou. Então, agora sim é um momento muito bem positivo, né?
Exatamente. E aí, para a gente poder finalizar, Ângelo, o mantra que o investidor tem que ter, não só hoje, mas na terça-feira, quando ele abrir lá o home broker dele, né, e falar assim, vou começar minha semana já do meio dela praticamente. Qual que é o mantra do investidor? Não sei se eu entendi a pergunta, perdão. Sabe o mantra, aquela coisa o que o cara tem que ter na cabeça, aquele termo, é um termo da yoga, o que tem que estar na cabeça dele para a próxima semana? Olha, muita cautela, realmente, né, a gente ainda está em um ambiente de muita turbulência, muita oscilação, né, na Bolsa de Valores, e tanto na renda fixa também. Estamos diante de um ano eleitoral, né? Muita divulgação de dados, tanto pelo Federal Reserve, como pelo Copom aqui, pelo relatório Focus, né? Então, cautela, de fato, deve ser o nome do jogo, né? O investidor ele precisa aguardar o desenrolar ali dessa guerra comercial instalada pelo Trump, né? E evitar ações, empresas expostas a commodities e a setores cíclicos, né? Então, evitar por enquanto varejo, evitar por enquanto empresas ligadas a minério de ferro, petróleo, papel e celulose, grãos, né? Então, claro que o Brasil ele tende a se beneficiar com isso, dado que o Brasil ele é um grande exportador de commodities, né? Mas é uma mera projeção, né, do que o Brasil pode se beneficiar. Ainda assim, a oscilação na cotação das commodities prejudica muito o governo aqui, né? Então, é imprescindível que o investidor ainda tenha uma posição de cautela, né? Foque em empresas mais resilientes, né? Pensando em renda variável, que o investidor ele ainda tenha um posicionamento ali em empresas com receita recorrente, né? Tanto empresas com uma baixíssima alavancagem, né? Ali, empresas de energia, né? De seguros, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Eletrobras, empresas sólidas mesmo, que estão pagando dividendos atrativos, e com cautela ele vai ali aumentando posição gradualmente, sempre que o mercado der novas entradas, em ações de empresas que estão fazendo uso de alavancagem. Essas empresas que estão fazendo uso de alavancagem, elas são as grandes oportunidades do momento, né, dado que os juros está sugando todo o valor, o real valor dessas companhias. Pensando em renda fixa, Perfeito. O investidor ele ainda deve, né, evitar ali o IPCA, muita cautela, esses indexadores ali, muita cautela, exatamente. Muita cautela para todo lado. Ângelo, queria muito agradecer, tenha um excelente aniversário, hein? Muito obrigado, eu que agradeço, Rafael. Semana que vem, tamo junto de novo. Tamo junto, valeu, obrigado. Ângelo Bilitardo, gestor da Raia Capital, conosco aqui no nosso Flash News. Bom, gente, 4h30 da tarde, estamos juntos no Close, no fechamento de mercado, ao vivo aqui na BMC News. Até mais, tchau, tchau!